Olá, minhas guerreiras! Olá, meus guerreiros! Graça e paz, como é que vocês estão? Hoje nós vamos navegar um pouquinho pela história de Débora, uma mulher empoderada, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher destemida, uma mulher que não hesitou em atender o chamado do Senhor, mesmo inserida dentro de uma sociedade, inserida dentro de um contexto onde todos os líderes que foram levantados, todos os juízes foram homens. Mesmo assim, ela é corajosa, ela é destemida. Então, eu quero ler alguns versículos aqui que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos, começando pelo versículo de número 1. Você que está entrando ao vivo aqui conosco, a paz, socorro, seja muito bem-vinda. Selma, boa tarde, Selma. Se você puder compartilhar, enviar para mais alguém, faça isso, tá bom? Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. A história de Débora é uma história inspiradora, não só para as mulheres, mas para todos nós. Débora, ela foi levantada por Deus em um momento muito difícil na história do povo de Israel. Se você for lendo Juízes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai perceber que o povo de Israel sempre pecava contra o Senhor. O povo de Israel, uma vez ou outra, sempre estava se distanciando do Senhor. E todas as vezes que isso acontecia, Deus permitia acontecer alguma coisa para que o povo de Israel voltasse-se para Ele. Aqui eu percebo que quando Deus ele permite uma situação desconfortável acontecer na vida de alguém, é para um propósito bom e não um propósito ruim. Deus jamais vai permitir algo acontecer na vida de uma pessoa simplesmente para poder fazer essa pessoa sofrer. Deus jamais vai permitir algo acontecer na vida de uma pessoa simplesmente para fazer essa pessoa afundar na lama. Não, Deus não é assim. Quando você vai lendo Juízes capítulo 2, capítulo 3, todas as vezes que o povo de Israel se distanciava de Deus, Deus permitia alguma coisa para fazer com que o povo voltasse-se para Ele. No capítulo de número 4 não é diferente. O povo mais uma vez peca contra Deus, se distancia de Deus, sai dos caminhos do Senhor, se afasta da vontade de Deus.
E por essa razão, Deus permite Jabim, rei de Canaã, dominar o povo de Israel. A história aqui vai nos dizer, aqui no capítulo de número 4, no verso 3, que Jabim, durante 20 anos, maltratava o povo de Israel. Maltratava. Deus estava permitindo isso. Deus estava permitindo isso para quê? Para que o povo se voltasse para ele. Sabe aquele ditado que tem gente que só aprende quebrando a cara? Só aprende passando por uma situação difícil? Pois bem, o povo aqui, dessa vez, o povo, eles começa a pedir socorro a Deus. O povo começa a pedir socorro ao Senhor. Aqui no versículo de número 3, então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. E no versículo de número 4, nós vamos ver que o socorro veio. Deus levantou Débora, mulher de Lapidote, profetisa e também juíza. São três adjetivos: mulher, profetiza, juíza. Mulher, profetiza, juíza. Aqui cai por terra a estigma criada que mulher não pode liderar, mulher não pode profetizar, mulher não pode opinar, mulher não pode dar conselho, mulher só serve para poder andar na sombra do homem, mulher só serve para andar sendo tapete. Aqui cai essa estigma. Porque dentro do versículo de número 4, nós vamos ver 3 adjetivos dada a Débora. Ela era mulher de Lapidote, esposa. Ela era profetisa e ela era juíza. São 3 adjetivos. Ela era mulher, esposa de Lapidote. Ela era casada. Ela não era uma solteirona. Ela era casada. E mesmo assim, casada com Lapidote, mesmo assim, ela era profetisa e ela era juíza. A história bíblica vai nos dizer que Débora, ela se assentava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel. Ela sentada ali, o povo de Israel subia até onde ela estava. Obrigado, Tati, pelas estrelas, obrigado pelo apoio, tá bom? O povo ia até ela, trazendo as suas situações, os seus problemas, para ser julgados por Débora. Olha só, imagine comigo, problema no casamento, ia até Débora. E Débora julgava com extrema justiça. Problema ali, ia até Débora. Problema acolá, ia até Débora. Problema ali, procure Débora. Olha só. Olha só a posição de respeito que Débora está ocupando. Posição de respeito. Desperta a Débora que há dentro de você. Débora só está ocupando essa posição porque ela sabia quem ela era em Deus. Ela sabia quem ela era em Deus. Se ela não tivesse convicção de quem ela era em Deus, ela iria ficar onde? Ela ia ficar da cozinha para a sala, sendo uma boa esposa
e acabou ali. Mas ela sabe quem ela é em Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu, mulher. Deus te escolheu, jovem. Deus te escolheu, homem. Deus nos escolheu para ser luz, para ser a diferença, para julgar com justiça. Deus nos escolheu para estender a mão uns para com os outros, aconselhar uns aos outros. E Débora ali, ela julgava as causas. Até o momento, Jabim, rei de Canaã, maltratava o povo. Maltratava o povo, maltratava o povo. Até que um dia, Débora mandou chamar Baraque. Mandou chamar Baraque. Baraque sobe até ela e Débora diz: Baraque, o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sisera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Gente, que autoridade e que respeito Débora tinha no meio do povo de Israel. Ela mandou chamar Baraque. Mandou chamar Baraque, um homem. Imediatamente Baraque atende o chamado de Débora. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, Baraque poderia ter dito assim: eu ir até Débora, uma mulher? Vou não. Mas o que levava o povo de Israel ter tanto respeito por Débora? Débora chamou Baraque. Baraque foi até Débora, atendendo imediatamente o chamado. Débora, ela não vestia de uma roupa de autoritarismo, porque quem veste uma roupa de autoritarismo causa medo e afasta as pessoas. Não. Débora, ela vestia de uma roupa de unção, de poder, de autoridade. Às vezes a gente quer ser autoritário, né? Não. A gente quer vestir a roupa do autoritarismo. Queremos tocar o terror. Queremos que as pessoas andem aonde a gente está mandando que tem que andar. Às vezes a gente quer vestir da roupa de uma ditadura. Às vezes a gente quer ser ditador. Não. Não. Nós precisamos revestir das armaduras do céu. Nós precisamos buscar a unção, o poder e a autoridade de Deus. Aleluia. Débora era cheia. Débora era uma mulher, aleluia, cheia de autoridade de Deus. Ela mandou chamar Baraque, e Baraque foi até ela. Quando uma pessoa ela é cheia de autoridade de Deus e não de autoritarismo, quando ela fala, o povo obedece. Mas quem é cheio de autoritarismo, fala, quem permanece é só quem tem medo. Mas a probabilidade é do povo ir se afastando, se afastando e se afastando. Quando um pastor ele é revestido de autoritarismo e não de autoridade de Deus, você pode perceber, existem poucas ovelhas ao redor desse pastor. Que nós venhamos revestir da autoridade de Deus e não de autoritarismo. Que nós venhamos revestir
da unção do Senhor e não de ditadura. Débora era cheia da unção, era cheia de autoridade de Deus. Ela mandou chamar Baraque e Baraque se apresenta diante dela. E ela olha para Baraque e diz: Baraque, a ordem do Senhor para você hoje é: reúna 10.000 homens da tribo de Naftali. Reúna também da tribo de Zebulon e os leve ao monte Tabor, porque eu vou trazer Sísera. Vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. A história continua. Ela continua dizendo: ele virá com seus carros de ferro e soldado, mas eu farei com que você o vença. Sabe o que Baraque disse para Débora? Baraque não duvidou da palavra. Baraque não duvidou. Porém, Baraque disse algo para Débora. Ele disse assim: eu só irei se você for comigo. Eu só irei se você for comigo. Existem algumas pessoas por aí que se pudesse, não teria alguém por perto, sabe? A minha pergunta é: as pessoas, elas requisitam a sua presença ou prefere que você não faça parte? Porque aqui Baraque está dizendo: olha, eu só vou se você for comigo. Baraque está requisitando a presença de Débora. Se Débora fosse uma mulher autoritária, se Débora fosse uma mulher, sabe, com uma roupagem de ditadora, Baraque ia dizer: não, bora, deixa Débora aí. Não vamos. Débora é autoritária, Débora é isso, Débora é aquilo. Se Baraque fosse um homem orgulhoso, Baraque não iria requisitar a presença de Débora. Não iria. Existem dois pontos a ser observado aqui. Débora, ela não era autoritária. Ela tinha autoridade de Deus, era diferente. Baraque não era um homem orgulhoso. Baraque era um homem que sabia reconhecer a unção e a autoridade na vida de alguém. São dois pontos aqui importantíssimos. Porque por mais que Débora fosse revestida de autoridade de Deus e Baraque tivesse orgulho, não ia prestar. Não ia prestar. Por mais que Débora tivesse a autoridade de Deus e Baraque fosse revestido de orgulho, não ia prestar. Não ia. Porque Baraque, se fosse revestido de orgulho, iria dizer: Débora está me chamando? Vou não. Débora está mandando eu escolher 10.000 homens? Vou escolher não. Quem ela pensa que é?
quem ela pensa que é. Mas aqui existe o casamento perfeito. Enquanto Débora está revestida de autoridade de Deus, existe do outro lado Baraque, revestido de humildade, para reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida de Débora. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que está triste. Triste porque você foi dar um conselho, você foi tentar ajudar na melhor das intenções. Mas alguém, como diz minha mãe, quebrou os ouvidos, não ouviu, tapou os ouvidos. Você não teve culpa. Nós não temos o controle das pessoas. Existem muita gente orgulhosa, principalmente nos dias chamados hoje. Existem muitas pessoas orgulhosas. Pessoas que não se humilham. Pessoas que não reconhecem. Não reconhece que alguém foi revestido de sabedoria, que alguém foi revestido de autoridade e que alguém foi revestido de unção. Ei, Débora, você não tem culpa que o Baraque está cheio de orgulho. Ei, Débora, você não tem culpa que o Baraque não se humilha para reconhecer que Deus te revestiu de sabedoria, de autoridade, de unção. Você não tem culpa. Mas o nosso Baraque aqui, da história, se humilhava, ao ponto de solicitar a presença de Débora junto com ele. Eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for comigo. E Débora respondeu, eu vou com você. Eu vou com você, Baraque. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Olha só, tremendo isso aqui. É tremendo, Juízes capítulo 4. Tremendo, tremendo. Deus aqui, ele mostra que ele é Deus e ele faz como ele quer. Ele faz como ele quer, da forma que ele quiser. Ele usa a boca de Débora para entregar a mensagem para Baraque. Aleluia. E ele usa a mão de uma mulher para acabar de vez com toda aquela opressão que o povo de Israel estava vivendo. E Débora foi com Baraque. Baraque convocou as tribos de Zebulon, de Naftali, para a cidade de Quedes. E acontece que Hebe, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zanaim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e o fez ir de Arosete a Gojim, até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Olha só o que sai da boca de Débora. Vá. Vá porque é hoje. Deus vai entregar a vitória na sua mão. Vá. Vá porque o Senhor está com você. Aquilo que sai da nossa boca
tem um grande poder. Ei, mulher, o que tem saído da sua boca para o seu marido, seus filhos, seus amigos? Ei, moço, o que tem saído da nossa boca? Será que tem sido palavras de vida ou palavras de morte? Débora, ela dá um grande apoio moral para Baraque. Vá, o Senhor está com você. O Senhor te dará vitória. Vá. Vá. O que tem saído da nossa língua? O que tem saído da nossa boca? O que tem saído? Débora, ela abre a boca dela para abençoar. Ela abre a boca dela para ajudar, impulsionar. Ela abre a boca dela para fazer com que Baraque rompa. Rompa. Eu disse esses dias aqui que se não tem algo de bom para falar, é melhor ficar calado. Sabe? Nessa história aqui, eu não vejo orgulho. Nessa história aqui eu não vejo autoritarismo. Nessa história aqui eu vejo um grupo de pessoas andando numa engrenagem maravilhosa. Não era porque Débora ela era esposa, profetisa e juíza que ela se achava. E não era porque uma mulher estava dando ordem a um homem que ele iria deixar o orgulho tomar conta e dizer que não ia cumprir. Débora, ela era a esposa de Lapidote. Mas aqui a gente vê na história Débora e Baraque. Débora mulher, Baraque homem. E o que está acontecendo aqui, se todos nós colocássemos em prática, principalmente dentro de um relacionamento, as coisas seriam muito diferentes. Porque existem alguns homens que acham que a mulher só serve para cozinhar, cuidar dos filhos e dar prazer a eles. Que mulher não pode dar conselho, que mulher não está certa nas suas opiniões. Existem homens machistas orgulhosos que acham que mulher só serve para estar na cozinha, cuidar dos filhos e dar prazer para eles. E Deus não criou a mulher para isto. Deus, quando cria a mulher, Deus cria a partir do ponto de vou criar uma auxiliadora para ajudar. Mulheres são inteligentes, sábias, sensíveis e conseguem olhar de um ponto de vista diferente do homem. No final das contas aqui, a vitória é certa e é garantida. E essa vitória só é certa e garantida porque a engrenagem aqui trabalhou corretamente. Pois se Baraque fosse machista, orgulhoso, vaidoso, a vitória não era certa. Se tiver algum homem me assistindo, casado, se você não tem um hábito para parar e ouvir um pouco a sua esposa, começa a fazer isso.
muitas coisas podem mudar. E não tenha vergonha de reconhecer que a tua esposa está certa. Isso não é vergonhoso. Isso não mostra que você é menor, inferior. Não. Deus colocou a sua esposa exatamente do seu lado para isto. Te auxiliar. Te auxiliar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu vitória para o povo de Israel. Deus deu vitória. E Deus deu a liberdade para o povo. Livrou, libertou o povo da opressão de Jabim. E Deus usou Débora. Deus usou Baraque. Deus usou Débora com a autoridade de Deus. Deus usou Baraque com a humildade dele, a coragem. E Deus usou também. Deus também usou. Deus usou Jael. Deus usou a coragem de Jael. São 3 peças fundamentais aqui. 2 mulheres e um homem. Deus usou Débora com a autoridade. Deus usou Baraque com a humildade. E Deus usou Jael com a coragem. As vitórias, elas não vêm por acaso. Nenhuma vitória vem por acaso. Existem pessoas que querem vencer e querem conquistar isso de mão beijada. Existem pessoas que querem receber a vitória de mão beijada. Não existe vitória de mão beijada. Não existe. Ah, Marconi, mas a guerra de Josafá, eles não precisaram lutar. Mas vamos vir um pouquinho para trás. É bem verdade que Deus deu vitória para Josafá sem eles precisarem lutar. Mas para isso eles precisaram fazer o quê? Orar. Reconhecer-se diante de Deus. Sua pequenez. Não é nada de mão beijada. Quer vencer? Se posicione. Quer vencer? Peça a Deus sabedoria de como conquistar isso. Deus, Ele quer dar vitória para cada um de nós. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos estar na posição para que a vitória aconteça. Eu não sei a guerra que você enfrenta. Se é no relacionamento, financeira. Eu não sei onde é que é a sua guerra, a sua batalha. Mas saiba que Deus, Ele quer te dar vitória. Para isso, posicione-se. Marconi, eu não sei como me posicionar. Se você ainda não levantou um altar de oração na tua casa, levante. Marconi, eu não tenho o hábito de orar, mas eu tenho pedido muita oração e tem muita gente orando por mim. Deus quer ter intimidade contigo. Se você não levantar um hábito de orar, um altar de oração na tua casa, você nunca terá intimidade com Deus e nunca terá um direcionamento. A tua vida será sempre desta maneira. Que maneira, Marconi? Uma vida que não tem crescimento.
Uma vida aonde você sempre dependerá de alguém para orar por você. Você sempre dependerá de alguém para te aconselhar. Sempre dependerá de alguém para poder te ajudar. E Deus, Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer se revelar a você, Ele quer te dar estrutura, robustez, experiência, para quando a luta bater na tua porta, você ter experiência, você ter conhecimento e você saber muito bem o que fazer. Deus quer te levantar como Débora, na sua própria vida, na sua própria casa. Deus quer te levantar como Débora na sua própria história. Deus levantou Débora aqui na história do povo de Israel. Você é um Israel de Deus. Deus quer te levantar como Débora na sua própria história. Profetiza, juíza. Talvez o inimigo chamado Jabim tenha te oprimido. Talvez o teu inimigo chamado Jabim tenha te oprimido de uma tal forma. Deus quer te levantar como Débora na sua própria história. Deus quer, aleluia, para te dar vitória. Tirar você de uma vez por toda desta opressão. Existem muitas pessoas oprimidas. E somente elas mesmas é que podem se ajudar. A gente pode orar, a gente pode aconselhar, mas só elas mesmas podem se ajudar. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus tem uma vida extraordinária para você. Marconi, a minha vida está uma miséria, Marconi. E você fala que Deus tem uma vida extraordinária para mim. Você fala que Deus tem uma vida abundante para mim. Eu não acredito mais nisso não, Marconi. Olha, a vida extraordinária e a vida abundante que eu tanto falo aqui, não é uma vida sem luta, sem dificuldade. Uma vida extraordinária e uma vida abundante que eu falo aqui, é uma vida estruturada no Senhor, é uma vida cheia da autoridade de Deus, é uma vida cheia das armaduras do céu, é uma vida preparada para enfrentar todas as lutas e as dificuldades, e mesmo assim, viver maravilhosamente bem. Eu não sei se você vai conseguir colocar aqui embaixo nos comentários, mas só você que não tem vivido da forma que você gostaria de viver. O porquê que você não vive da forma que você gostaria de viver? Por quê? Seria problema financeiro? Seria problema na saúde? Ou seria problema conjugal? O porquê que você não vive da forma que você gostaria de viver? Saiba que Deus, Ele quer que nós venhamos ter o nosso entendimento renovado, para que nós possamos experimentar qual a boa, perfeita e vontade dEle. A forma que pensamos é o que define o nosso comportamento e o que nós sentimos. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nosso comportamento muda e o que sentimos também muda.
Deus tem uma vida abundante e extraordinária para cada um de nós. Amém? Beijo no seu coração. Obrigado às minhas lindas, maravilhosas, a Ângela, a Aquieta Minha Alma, a Tatiana e a Joana. Obrigado pelo apoio, obrigado pelas estrelas. Obrigado você que compartilhou essa live. Deus abençoe sua vida, que Deus recompense. Saiba que o apoio que você semeia aqui é o apoio que você vai colher amanhã. Deus abençoe e fica com Deus.